Olá, eu sou o professor Fábio Vieira e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula que a gente teve anteriormente. Então, nesse contexto, nós vamos rever a Revolução Francesa e continuar assim fazendo alguns exercícios. Mas para isso vamos recapitular como que era o contexto da França naquela época. Então vamos ver aqui. Então o contexto da França era, praticamente ainda estava nesse sistema feudal. O feudalismo, então, consistia em vários territórios separados, até que tiveram a ideia, entre aspas, então, de reagrupar todos esses feudos e, então, fazer um estado absoluto, com poder total do rei. Então, o rei passa a ter poder em todos esses feudos, em todo esse território. A isso nós chamamos de absolutismo, que é o poder total na mão de uma só pessoa, ou na mão do rei. Então, essa sociedade aqui formada, então, no absolutismo, vai ser uma sociedade de estamento, que não há forma de você subir para essas camadas superiores. Tá? Então, nesse contexto aqui, nesse estamento, nós vamos ter o rei, o clero, a nobreza e os servos. Enquanto a França continuava nesse modelo aqui, praticamente feudal, né? Bem primitivo mesmo, de forma administrativa da sociedade, a Inglaterra já estava na sua Revolução Industrial. E a Inglaterra era o principal inimigo da França. Assim, vamos ter o seguinte contexto. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que acontece na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Então a população aí, ela se revoltou, né, contra esse tipo de sociedade que estava ali e buscou meios para quebrar este sistema. Então, assim, continuando. Questão 1. Quando, século e ano, começou a Revolução Francesa? Letra A, no século XVIII, 1789. Letra B, no século XVII, 1689. Letra C, no século XIX, em 1879. Letra D, no século XX, em 1989. Então, se a gente voltar aqui, vamos voltar aqui então à tela. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver então que é em 1789 e 1799. Então, a resposta correta é a letra A. No século XVIII, em 1789. Continuando aqui a nossa revisão, com base nos nossos exercícios, observem o enunciado. Em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte e este teve que recuperar a estabilidade do país. Uma vez pacificada, a França entra num período de expansão, com as guerras napoleônicas, as quais pretendiam espalhar os ideais da Revolução Francesa pelo continente europeu. Então a França ali, ela está bem conturbada, então é chamado então no concílio lá, é chamado Napoleão Bonaparte para ver se ajuda nesse contexto aí em que se encontrava a França revolucionária. Então, nesse contexto a gente tem a questão 2. Quais foram as principais consequências da Revolução Francesa? Letra A, libertação dos servos. Letra B, a reabertura do mar Mediterrâneo. Letra C, a ascensão política da burguesia e o triunfo de seus ideais e aspirações. Letra D, a posse dos franceses sobre Jerusalém. Letra E, a conquista da igualdade entre nobreza e servos. Se a gente observar aqui nessa pirâmide, né, a única pessoa que tinha jeito mesmo as únicas pessoas que tinham jeito mesmo de lutar contra esses povos aqui eram os mais abastados, que estariam na nobreza, seriam os burgueses. Então, nesse caso, a nossa resposta correta é a letra C, a ascensão política da burguesia e o triunfo de seus ideais e aspirações. Continuando aqui, questão número 3.
Quem era o principal líder jacobino? Auguste Comte. Letra B, Maximilien Robespierre. Letra C, John Locke. Letra D, Montesquieu. Bom, se eu levar em consideração, Auguste Comte é um filósofo, né? É um grande filósofo, é um grande pensador, pode-se dizer. John Locke é outro, Montesquieu é outro, então só me sobra a letra B. Então, o principal líder jacobino era Maximilien Robespierre. Robespierre, então, liderava uma burguesia, liderava também os burgueses, porque essa foi uma revolução burguesa, mas com uma aspiração um pouco mais radical do que os girondinos. Questão número 4. O iluminismo na Revolução Francesa. Alguns dos principais pensadores iluministas abriram os olhos da burguesia sobre as injustiças que a nobreza cometia sobre eles. Qual dos dois lados se influenciou, a qual levou então ao começo da Revolução Francesa, também conhecida como Revolução da Burguesia? Letra A. Os líderes iluministas influenciaram os iluministas leigos. Letra B. Os burgueses influenciaram os iluministas. Letra C. Os iluministas influenciaram os burgueses. Letra D. Os burgueses influenciaram os jacobinos. Então, com base na nossa fala anterior, a única questão que pode ser correta é a letra C. Os iluministas influenciaram os burgueses. É uma ideia assim, a ideia iluminista, então ela vai ter como princípio os ideais de liberdade do povo e outras aspirações políticas. Na questão número 5, então, quais eram os ideais buscados pelos burgueses, conhecido como grito de justiça? Letra A, fraternidade e igualdade. Letra B, justiça e legalidade. Letra C, igualdade e justiça. Letra D, liberdade e legalidade. Letra E, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, voltando à questão anterior, se nós estamos falando de um pensamento iluminista, então a questão correta é a letra E, liberdade, igualdade e fraternidade. Termina aqui então a nossa revisão. Até a próxima aula, pessoal.